Olá, gente. Mestre Porto, que massa. Bom dia aí, galera. Bom que essa galera tá aí. Eita, rapaz, isso dá uma banda da bexiga. Mestre Porto, Kleber Moreira, Felipe Bastos, bicho, turma foda. A turma aí da percussão, a série da bateria, meu Deus. Galera, bom dia, muito bom dia. A gente está começando oficialmente o Nordeste Guitar Classes, que é um evento de uma semana com aulas gratuitas, 100% gratuitas, conteúdo 100% prático. Começa hoje, dia 7, segunda-feira, vai até dia 11, sexta-feira dessa semana, sempre às 11 horas, nesse Instagram, certo? Hoje sou eu que vou estar aqui com vocês, numa aula voltada para a guitarra, falando sobre acompanhamento, quando a guitarra é o único instrumento harmônico. E amanhã teremos o Gleidson Frota, seguido do Lívio Nascimento, depois o Breno Lira e por último o Gabriel Moraes, né? Eu sou do Rio Grande do Norte, estou aqui em Natal agora. Amanhã o Gleidson Frota vai fazer a live diretamente do Ceará.
lá de Sobral. Depois o Lívio Nascimento vai fazer a live diretamente do Piauí, e lá de Teresina. Na sequência o Breno lá em Pernambuco, lá em Recife. E depois o Gabriel finaliza representando a Paraíba, mas ele está lá na Áustria agora, certo? Gente, a nossa proposta é reunir aqui uma turma de guitarristas do Nordeste do Brasil, né, que é uma região muito rica musicalmente, culturalmente, em todos os sentidos. E nós temos a ideia de passar conteúdos práticos dentro daquilo que nós fazemos, levando em conta as nossas influências da cultura local, da música desse lugar tão lindo, né? E que por vezes passa batido assim em algumas situações que, enfim, a gente não vai entrar nessa seara. O dia hoje é para a gente ter aula, mas o grande objetivo do Nordeste Guitar Classes é reunir uma turma aí de gente boa, que está fazendo coisa boa, mas que de repente, não sei se está em espaços onde toda a gente possa conhecer. Então é muito mais para dar a conhecer esses trabalhos dessas pessoas tão boas, tá bem? Hoje eu vou falar para vocês sobre a guitarra de acompanhamento, né? Eu tenho falado bastante sobre o violão de acompanhamento e são instrumentos muito próximos, né, um do outro. Só que a diferença é que com a guitarra elétrica você tem outras nuances, às vezes a gente tem condição de usar mais efeitos, porque por não ser um instrumento acústico, como é o caso desse que é sólido, né, um instrumento completamente sólido, a gente não tem problema de reverberação, então é bem mais propício a efeitos e afins. Eu vou falar brevemente, para quem nunca me viu, para quem não sabe quem eu sou, vou falar brevemente sobre mim, sobre a minha história, para que vocês me conheçam, mas não se preocupem que isso não vai tomar o tempo da nossa aula, coisa de 2 minutinhos. Então, eu sou nascido aqui em Natal, né, natural daqui de Natal, vivi 9 anos na cidade de Mossoró, que é praticamente a segunda maior cidade do estado, e inclusive acho que em tamanho é maior que Natal. E nesse tempo que eu vivi lá, calhou de ser minha adolescência, eu tive contato com a música lá, através de amigos, de músicos, e tive a felicidade, a sorte, né, de conviver com profissionais de altíssimo nível, que exigiram sempre que eu estivesse ali tentando aprender, tentando buscar mais. E pessoas muito generosas, essa foi uma sorte também que eu dei na minha vida, só encontrei pessoas muito generosas que partilharam conhecimento de coração aberto. E lá eu comecei a tocar, comecei a me envolver com música, mas depois voltei para Natal, vim estudar aqui, fazer o curso técnico de guitarra com o mestre Manoca, lá na Universidade Federal, e acabei por fazer licenciatura em música também. Fui professor aqui em Natal, de escolas públicas e privadas, né, da rede da Escola Regular de Ensino, dando disciplina de educação voltada para a educação musical, né? Em escola particular eu tive a oportunidade de trabalhar especificamente os instrumentos, violão e guitarra, mas tive mais essa experiência. Depois eu me mudei para Portugal, tive outras experiências musicais por lá e fui professor também numa escola de um grande músico brasileiro que fundou uma escola de artes lá, que é a Palco Central, onde eu fui professor por quase 2 anos, dando aula de guitarra, harmonia, formação musical, que eles chamam que é estruturação musical, teoria, enfim, e prática de conjunto. Foi bem bacana. Depois disso, eu vim aqui desde que começou a pandemia e estou instalado nessa quarentena, produzindo o que posso e partilhando o que eu considero importante e que vai ajudar as pessoas, né? Esse sempre foi meu objetivo, e a partir disso eu pensei nessa ideia de reunir esses amigos, que são pessoas que eu admiro muito. Esses guitarristas todos, eu sou muito fã deles há muito tempo, e eu pensei em reunirmos-nos para trazer essa proposta, né? Trocar ideias aqui com vocês e passar conteúdo prático. Portanto, eu sou Yuri Matias, espero que vocês tenham uma ótima experiência hoje aqui e na semana que se segue. Eu recomendo que você, aí do outro lado, pegue a sua guitarra ou até mesmo o seu violão, que eu vou partilhar umas coisas que podem te servir, podem te ajudar, podem ser aí, enfim, de grande valia para você, tá bem? Então, dito isso, eu vou falar um pouco rapidamente também sobre o que eu considero a guitarra de acompanhamento, né? A gente vai encontrar muitas situações onde a guitarra, esse instrumento maravilhoso, aparece com uma banda, né? Aparece ali com baixo, com a bateria, com piano, com saxofone, com formações, enfim, de todos os tamanhos, né?
E nessas formações é muito mais saudável, recomendável nós usarmos acordes em região mais, né, mais aguda, ou a parte mais aguda dos acordes. Eu também vou falar sobre isso daqui a pouco, né? Para que não haja choque, por exemplo, de informações. Imagina que eu toco um acorde como esse. Essa notinha aqui, junto com o som do baixo ou o piano, dependendo do que o pianista estiver tocando, pode gerar uma sonoridade pouco interessante, eu vou dizer assim, porque eu não acredito nisso de certo e errado. Eu acredito em intuição, a menos que você esteja dentro de um propósito específico, a música de concerto ou aquela etiqueta específica do jazz, enfim. Mas se você está fazendo música à sua maneira, com o seu próprio conceito de liberdade, eu não acredito nisso de certo e errado. Eu acredito que você faz escolhas e elas podem ser felizes. Você pode ser feliz ou menos feliz com essas escolhas. Ponto. Dito isso, em trabalhos onde você vai ter pianista e baixista, é recomendável, né, procurar evitar acordes com a nota mais grave, né? Aí para isso às vezes a gente usa inversão, mas boa parte das vezes a gente usa, né, só uma parte dos acordes. Imagina, no forró, aqui que é um ritmo, é um conjunto de ritmos, né? Acho engraçado porque não existe o ritmo forró. O forró é um universo de sugestões rítmicas. Então, nesse universo do forró, você vai encontrar na banda, o guitarrista, quando tem baixista, até mesmo quando não tem, você vai encontrar coisas do gênero. Ou até o pessoal do reggae, né? O reggae tem aquele baixo presente, né? E aí você tem um guitarrista lá. Então, por que eu falei sobre isso? Porque nesse universo do acompanhamento, se você tem uma estrutura com banda, super recomendo você fazer acordes assim, explorando mais a região aguda. Se você não tem um baixista, um pianista, mas principalmente um baixista, que é aquele cara que vai dar chão junto com a bateria, aquela coisa toda, convém, assim, é uma saída, pelo menos eu percebi isso no meu caminho até aqui, é uma saída você desenvolver uma maneira de tocar que utilize linhas de baixo junto com a linha de guitarra. Porque depois, num outro momento, quando você compreende esse universo, você vai perceber que você pode inclusive optar por situações onde você só vai fazer a linha de baixo ou só vai fazer a linha de guitarra, e isso vai causar efeitos, vai criar coloridos, né, dentro daquela paisagem sonora muito interessantes. Pronto. Agora que eu falei sobre isso, eu vou mostrar para vocês, através de um exemplo prático, e aí eu acredito que você já esteja aí do outro lado com a sua guitarra, eu espero que esteja, e a gente vai fazer o seguinte. Eu tenho aqui na minha mão uma palheta, desde o começo da live eu estou com uma palheta aqui na mão. Por quê? Eu sou meio guitarrista, meio violonista, uma coisa que nunca se resolveu. Mas mais do que isso, eu nunca resolvi se eu toco com os dedos ou com a palheta, e nem desenvolvi uma técnica que use os dois. Como muita gente que tem sempre a palheta aqui e usa esses outros dedos. Não. Eu ora toco com os dedos, ora toco com palheta, e ela está sempre na minha mão. Às vezes ela cai, mas bem. Disse isso porque tudo que eu vou fazer aqui, eu vou fazer com a palheta aqui na minha mão, certo? Eu acho que ela passa a maior parte do tempo aqui, não sei. Vou observar e já digo para vocês. Mas isso é importante porque numa situação que você precisa palhetar alguma coisa, que tem outro timbre é outro timbre, não é? Você tem uma diferença, né, mínima entre os dois sons, com as unhas, com os dedos e com a palheta. Então eu fico sempre com ela na mão. Mas bem, como eu disse, um exemplo prático. Eu comecei a perceber e a tentar fazer essas linhas a partir da convivência com concertos, shows à noite, shows de bares, né? Shows onde o repertório é MPB, samba, bossa, enfim. E nesse sentido, eu escolhi aqui um exemplo de uma música da Rita Lee, né? que é Mania de Você, que tem aquela linha de baixo super conhecida do começo, que é, não é? Eu toco Mi, Sol, Mi de novo, Dó e Lá, certo? E isso
é um pensamento que vai mais na linha do que seria Lá menor, que é o acorde que, por sinal, ela vai tocar. A harmonia dessa música, o início, boa parte dela, vai ser em cima de Lá menor, Ré com sétima, certo? Então, pensando nessa linha, a primeira coisa que eu recomendo você fazer, vamos tentar aqui comigo, ó. Só isso, tocou a linha e ataca o acorde, certo? Porque depois, quando você tocar o segundo acorde, vai ser mais fácil, mas parecido com isso. Eu estou fazendo esse Ré com sétima assim, ó. É como se eu pensasse dessa maneira, só que eu tiro esse dedo, toco só esses três e só toco essas três cordas, quinta, quarta e terceira. Eu não vou ficar entrando em detalhes sobre os acordes. Se você não estiver conseguindo acompanhar depois, vê a live com calma e pode me procurar em box que a gente vai falar sobre isso, porque eu separei umas coisas aqui para a gente falar. Se eu ficar entrando em detalhes sobre os acordes, não vai dar tempo. Então, primeiro essa linha básica. Pronto, isso já lhe serve como introdução. Depois, uma maneira super fácil de acompanhar a cantora que estiver cantando. Se você tiver uma bateria, vai dar super certo, não vai ter problema, uma percussão. O importante isso é uma situação em que você não tem um baixista, não tem um pianista, só tem você de instrumento harmônico. Você pode criar um caminho que é mais sustentável. Então imagina, depois a harmonia, como eu disse, vai ficar Lá menor e Ré com sétima um tempão. Então olha só. Isso que eu estou fazendo é super simples. Está aqui indicador e médio, só fazendo tá, tá. E o polegar está fazendo essa linha de baixo aqui. Só o que convém quando eu terminar aqui, eu toco Lá, Dó. Quando eu for tocar o Ré, que é a tônica do próximo acorde, eu já toco com o dedo 2, que já vai ficar aqui formado o meu acorde, certo? Dum, dum, dum. E aqui, ó. Dum, dum, dum. Você pode mudar essa batida, inclusive. O que eu quero atentar aqui nesse momento a linha que eu estou usando tem Lá, Dó e Ré. Lá e Dó são exatamente tônica e terça menor do acorde Lá menor, certo? E o Ré é tônica do acorde de Ré dominante. Eu faço ainda uma coisa que quando eu estou tocando com outra perspectiva rítmica, eu uso esse mesmo dedo aqui, que segura o Ré, para tocar a quinta. Por que eu falei disso? Porque essa música eu gosto de tocar pensando como se fosse algum ritmo latino, fica mais dançante. Então, por vezes eu faço assim. Aqui eu continuo fazendo, tá, certo? O polegar passou a oferecer um som diferente porque eu abafo essa linha melódica, certo? E agora eu acrescentei o Mi, que é a quinta do Lá menor. O que eu pensei aqui especificamente? O arpejo do acorde tônica, terça menor, no caso do Lá menor, e quinta justa, ou seja, Lá, Dó e Mi. Tum, tum. E já caiu no Ré, que é a tônica do outro acorde. Certo? Agora veja, eu vou passar essa perspectiva de tônica, terça maior ou menor, e tônica e quinta, né, quando ficar mais conveniente em relação aos acordes, você já vai perceber. E vou tocar a outra parte da harmonia também. Que ela faz, acho que esse tom não tá bom pra mim não. Meu bem, você me dá água na boca, né? Aí faz, despindo fantasias, tirando a roupa. Aí aqui muda a harmonia, não é? Então, olha só, dá pra fazer.
muito importante. Essa sonoridade é sempre o meu dedo os meus dedos indicador e médio tocando ou indicador e médio ou indicador, médio e indicador, dependendo do tempo que eu tenho para tocar o restante do acorde. O que eu estou chamando de restante do acorde? Como eu tinha dito em algumas publicações anteriores, se você não viu, eu explico rapidamente. Eu costumo pensar, para trabalhar a guitarra de acompanhamento dessa maneira, inclusive quem está aqui é a Carol Mello, e aqui já apareceram, inclusive no começo da live, bateristas com quem eu toquei nesse formato, e aí a quem eu agradeço, porque sempre tocar com cada um de vocês é uma grande aula. Então veja, quando eu toco a linha de baixo, o indicador e médio, e às vezes o anelar, ficam responsáveis pela parte mais aguda do acorde, que são essas 3 primeiras cordas. E o polegar fica responsável pelas linhas de baixo, que eu faço geralmente na 6ª e na 5ª corda, certo? Passo pela 4ª, mas como ela já tem uma sonoridade muito próxima do acorde, da parte aguda, eu prefiro evitar. Mas olha o que é possível fazer, só mais uma vez, com aquela cena das quintas, né? Da tônica e quinta. Olha só aqui o movimento da outra parte da música, da parte B. Mania de você. Esqueça a voz, o importante é, certo? É essa harmonia. Então, Ré menor. E eu repito ali aqui então. Aí algumas situações como esse Fá 7, 13 que eu toco, não tem dedo aqui na quinta. Então eu faço. E aproveito esse mesmo dedo e toco a quinta e a tônica uma oitava acima, que já dá essa impressão do baixo. Eu vou fazer só a linha de baixo para você perceber o que eu estou dizendo. Desculpa. Sexta corda solta. Pronto. Eu toco essa linha com o polegar e com o indicador e médio, eu toco a parte aguda do acorde, ficando. Agora mais cordas soltas, sem abafar. Isso aqui é outra coisa que eu já vou falar mais adiante, que é quando você tem tempo no ritmo harmônico, ou seja, aquele acorde demora um pouco mais para mudar para o próximo, então você pode usar esse espaço para fazer o que eu vou chamar aqui de contracanto, certo? Ou de informações para o groove, porque às vezes eu também gosto de fazer, imagina, nesse mesmo trecho. E aí eu já estou com a palheta na mão, mas eu vou falar sobre isso mais na frente, como eu disse. Esse foi um exemplo pensando mais nessa coisa do ritmo latino, mas que se aplica ao funk. Imagina que é outra coisa também que eu vou falando junto com o conteúdo dessa aula. Tudo que eu toco, eu procuro pensar que aquilo pode ser qualquer ritmo que eu queira. E isso, depois de um tempo, você desenvolve a capacidade de jogar com esses ritmos na hora de tocar. Imagina, eu estava tocando numa perspectiva meio latina, né? E é legal isso aqui porque você pode também aproveitar outros recursos que você tem da guitarra, né? Aqui eu usei os harmônicos naturais, mas enfim, foi só porque eu não queria deixar de falar sobre isso. Do mesmo jeito que eu posso tocar isso numa perspectiva de ritmo latino, eu posso tocar isso meio funk. O que eu estou fazendo? Só tônica e quinta. Pum, 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 pum. Certo? Então imagina. Eu penso no som da bateria assim. E daqui pode mudar para o latino de novo. Quando eu penso nessa rítmica na minha cabeça, eu consigo tocar mais à vontade. Eu consigo usar as linhas de baixo, os acordes, mais à vontade. Beleza.
falei dessa cena do latino, né? Dos ritmos latinos, de uma perspectiva rítmica latina, e falei do funk. E aí eu vou pegar um exemplo agora de uma música do Djavan, que eu toquei muitas vezes. É sempre uma música de repertório da noite, Djavan de maneira geral. Mas essa música eu gosto muito, chama Boa Noite, onde eu acho que o próprio Djavan, eu já não lembro, porque eu costumo ouvir as músicas, mas eu não paro para pegar o que está fazendo ali. A música vai ficando na minha cabeça e um dia eu toco algo parecido com aquilo ou não, mas nunca porque eu copiei, mas porque eu ouvi bastante, enfim. E o Djavan toca o que na minha cabeça soa assim. Certo? Não sei se está dando para ver aí, ó. O que a gente tem aqui? Esse ritmo eu penso assim. Certo? Como se o baterista estivesse tocando funk. Então, essa linha, ele toca, esse é um acorde de Ré menor com sétima, e ele toca aqui exatamente a tônica, a quinta e a sétima dominante, né? Que é um tom abaixo da tônica. Então imagina, você tem aqui essa linha, né? Que eu posso repetir a quinta ou repetir a sétima, enfim. Eu não costumo definir exatamente isso. Eu vou tocar a sétima tantas vezes. Não, estou aqui racionalizando para passar a informação para você. Mas veja, esse groove basicamente é tum, 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 ou tum, 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 certo? E aí aqui, pronto, aqui no que eu chamo de restante do acorde, na parte aguda, a mão vai trabalhar um pouquinho diferente, porque não vai ficar IM, tá bem? Vai ficar, pensa nessa batida aqui. Antes de fazer a linha de baixo, pensa nessa batida aqui. Vou tentar deixar a minha mão direita aqui bem fácil de vocês verem, tá bom? Opa, alguma coisa falhou? Vamos lá. Por que eu tô falando Eu penso muito numa coisa que os bateristas pensam, que é a ghost note, ou seja, a nota fantasma. Aquela nota que não é a nota, não é o som exatamente da nota, é como se a nota tivesse presa, percebe? Você ouve muito mais o ritmo dela do que o som da nota definido. Então isso é fundamental em ritmos como o funk, né? E como a gente viu há pouco nessa perspectiva de ritmo latino, né? Então vamos lá. Eu vou seguir aqui só a primeira parte da harmonia para você perceber a linha do baixo junto com a linha da guitarra, né? A linha de baixo e guitarra simultânea, que é o tópico dessa aula de hoje. Vou tentar cantar aqui só para orientar, mas ignorem a voz, tá bem? Meu ar de dominador dizia que eu ia ser seu dono, e nessa eu dancei. E hoje no universo nada que brilha cega mais que seu nome. Fiquei mudo ao lhe conhecer, o que vi foi demais, vazou por toda a selva do meu ser. Nada ficou intacto na fronteira de um oásis. Meu coração em paz se abalou, é surpresa demais que trazes. Ainda bem que eu sou Flamengo, mesmo quando ele não vai bem. Por que eu mudei a linha de baixo à medida que eu fui tocando? Para mostrar para você que depois que você se acostumou com esse movimento do baixo, eu vou fazer agora só o baixo desse trecho harmônico. Meu ar de dominador dizia que eu ia ser seu dono, e nessa eu dancei. O que eu fiz foi, já estava no Ré menor, que falamos há pouco, fui para o Si bemol com sétima maior e usei a quinta. Fiz aí depois Sol menor, onde eu usei a terça menor, o Lá, onde eu usei a terça maior, e resolvi no Ré menor. Nada mais fiz do que aproveitar duas notas do arpejo de cada acorde. Veja bem, isso é uma linha de baixo super simples. Eu peguei o acorde, a informação que o acorde já me deu, e toquei a linha de baixo pensando em tônica, quinta, tônica, terça menor, tônica, terça maior, e voltei para o primeiro acorde, onde eu uso tônica, quinta e sétima dominante, que já tínhamos falado. Depois eu acrescentei coisas como
esse glissando, bem grosseiro, mas na intenção de trazer outras informações. Vou aproveitar esse breve espaço aqui para mostrar para você que você sabe muita coisa e não sabe que sabe. Por exemplo, se eu estou tocando a música e faço simplesmente o que há pouco fiz, eu estou aqui... Fiquei mudo ao lhe conhecer. O que eu fiz? O groove tá ali todo balançado, tá ali tocando, dançante, né? E eu parei de tocar. Parar de tocar também é uma informação musical. E para mim, pelo menos, é muito preciosa, sabe? Quando você para de tocar, olha o que você cria. Fiquei mudo ao lhe conhecer. E aí você vai escolher se para na cabeça do tempo, na parte fraca do tempo, enfim. Que aí é outra informação que aqui nesse momento não nos interessa. Podemos falar sobre isso em outra ocasião. Mas esse tipo de recurso de jogar com silêncio, de jogar com dinâmica, que eu tentei também representar aqui para vocês quando eu fiz. Fiquei mudo ao lhe conhecer. O que foi demais? Por toda a selva do meu ser, nada ficou intacto. Na fronteira de um oásis, eu passei a tocar a guitarra um pouquinho mais baixo do que estava tocando. E a valorizar mais a linha de baixo do que a parte mais aguda. Então agora vem comigo, pega aí a sua guitarra e faz isso aqui, ó. Só isso. Pegou essa parte, a gente vai fazer com acorde. Vou mostrar minha mão direita o que está fazendo. Lembra que eu falei no começo dessa aula que a palheta está sempre andando pela minha mão? Ela agora está aqui. E eu estou usando esses 3 dedos para fazer esse groove. Certo? Feito isso, já lhe mostrei minha mão direita, já lhe mostrei minha mão esquerda nesse acorde. Eu vou fazer bem lentamente o trecho dessa parte A da música, tá bem? Aí vou mudar para o si bemol. Certo? Veja, quando eu toco o si bemol, eu toco a quinta do si bemol, depois o sol menor, já toco a terça menor e mudo para o lá dominante, toco a terça maior do lá e resolvo no ré menor. Assim você consegue tocar toda a parte A dessa música. Depois, a parte B dessa música, eu acho que vale a pena falar, que é bem simples, tem sol menor, lá 7, si bemol, sétima maior e depois lá 7 de novo. Então você pode fazer: se vens lá das alturas com agruras ou paz. Aí imagina, você toca o acorde, é um momento bacana de respirar, né? Você vem daquele groove todo, aí, se vens lá das alturas com agruras ou paz, ó meu bem, serei teu guia na terra, na guerra ou no sossego, sua beleza ou cais, eu sou o homem, certo? Nesse momento, eu uso o baixo na mesma, mas só tocando os acordes na cabeça do tempo e deixando ali o acorde soar com baixo, certo? Mas você também pode fazer outras coisas. Já aconteceu, quando eu tenho um cantor, uma cantora, eu fico muito mais livre. Então já aconteceu de vir aí, se vem lá das alturas com agruras ou paz. Certo? Pronto. Essa parte, de repente, se você conseguir pegar, que não é difícil, tranquilo, mas o foco não é falar sobre ela. Isso foi só para exemplificar que você pode, como já tinha dito na música anterior, mudar de ritmo na música que você está tocando, dando outra cara, de outro estilo, e pode ser bem interessante para o seu trabalho, né? Vamos lá. Vou falar agora sobre um ritmo que eu gosto muito, um ritmo brasileiro, muito típico do Nordeste do Brasil. Hoje já tudo é globalizado, né? Mas esse ritmo tem mais a cara da Bahia para mim, né? E não pertence a ninguém, pertence a todo mundo, mas é muito Bahia na minha cabeça, que é o Ijexá, né? Eu vou fazer aqui uma coisa para mostrar para você, que eu vou te falar sobre uma característica forte desse ritmo,
que é a sua clave, né? Uma clave de Ijexá que eu gosto muito, que é essa aqui. Tatatita, 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 certo? E vou fazer aqui com um loop, vou construir aqui uma paisagem, né, sonora, você já vai perceber. E para você sentir isso, para depois tocar sem o loop, para você entender o que eu quero dizer. Vou fazer aqui. Pronto, ouve só a linha do baixo. Que eu tô tocando aí tô pensando em Fá maior, tô tocando aqui a quinta, o Dó, a tônica, um oitavo acima e depois um oitavo abaixo. Ó, veja só. Certo? E fiz essa parte aqui do acorde só para ilustrar a parte mais aguda do acorde. Mas, por exemplo, se tivesse uma banda tocando, eu poderia pensar na guitarra aqui. Certo? Vou parar aqui. Você vai ver isso, por exemplo, no Axé Music, né? É um pouquinho mais acelerado e a guitarra tá lá. Veja, no Ijexá, que eu fiz questão de tocar bem para trás, eu vou mostrar para você que essa linha é possível continuar tocando tendo a outra parte do acorde, ou seja, a linha de baixo e a linha de guitarra simultâneos. Veja só. Eu já falei sobre isso num vídeo que você vai encontrar lá no meu feed, com o violão. Com a guitarra não é muito diferente, certo? Só que, como eu tinha dito no começo dessa aula, se você não tem um baixista na banda, você consegue fazer umas coisas muito interessantes se você der atenção a isso, a linha do baixo, né? Imagina, eu vou pegar essa harmonia aqui, ó. Fá, Sol menor e Dó com sétima. Veja só, eu penso... Também não peguei um tom bom pra mim, porque eu tô lembrando das cantoras. Toco muito essa música com uma cantora chamada Denise Machado, que é... Nessa cidade todo mundo é do chum. É essa música, né? Aí, homem, menino, menina e mulher, certo? Voltou? Acho que sim. Então veja, funciona assim. Nessa cidade todo mundo é do chum. Homem, menino, menina, certo? Certo? O que eu estou fazendo aqui? No primeiro acorde, que é Fá, eu tenho quinta, tônica novamente, né? Quando eu vou para o Sol menor, que é o segundo acorde, eu estou fazendo tônica, terça menor e quinta. E depois o Dó, que eu estou fazendo só quinta tônica. A quinta primeiro, depois a tônica, certo? Então veja aqui comigo, vamos fazer juntos. Vamos pegar só a linha do baixo. Primeiro o Fá mais grave. Certo? Deixa eu virar aqui para você ver melhor. Veja só. Certo?
E a gente vai repetir isso. Eu estou pensando nesse andamento aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Fiz aqui a linha direta, mas é 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, certo? Certo? Vai ficar aqui a linha. Tum, 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 tum. Certo? Depois a gente vai fazer. Certo? Só isso. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 1. E por último, o do Dó com sétima que vai ser. Certo? 1, 2, 3, 4 e 1. Certo? E vai ficar. Certo? Depois Dó. Pronto. Depois que você conseguir fazer essa linha com esses acordes, você pode pensar, eu falei até agora sempre em arpejo, não é? Mas veja, você também pode pensar, se você reconhece essa harmonia, percebe que isso é Fá maior, é o primeiro grau, isso é Sol menor, que é o segundo grau menor, desculpe, e isso é Lá dominante, desculpa, é Sol. É Dó dominante, Dó com sétima, que é o quinto grau. Então, se você percebe que essa música está em Fá maior, né, você pode acrescentar outras notas, pelo menos eu penso assim, e aí eu faço linhas que não necessariamente são linhas que um baixista faria, mas que preenche com grave. Imagina, vou fazer aqui um exemplo disso. Mas essa parte é muito livre. Eu quero, dessa parte, da linha que você vai fazer, conhecendo de harmonia e percebendo em que tom aquilo está, é mais para que você desenvolva a sua própria linha. Eu vou fazer aqui de uma maneira livre, uma linha não pensada, mas veja. Certo? Aqui, só o que eu pensei foi escala de Fá maior, pensando assim. Até a nona, inclusive, aqui, né? Mas no sentido de que eu não usei mais do que essa região aqui, essas notas. Certo? Quando eu pensei assim, eu consegui fazer um movimento do baixo, né? Que dá sentido musical ao trecho, certo? Eu posso, depois essa música muda, vai para presente na água doce, presente na água salgada e toda a cidade brilha. Talvez a letra não seja exatamente isso, mas Si bemol, que é com sétima maior, eu fiz aqui sexta e nona, Sol menor, que é relativo do próprio Si bemol, e depois o Dó com sétima. Então nesse trecho, como eu falei já várias vezes aqui, eu gosto de deixar a harmonia respirar, né? Presente na água doce, presente na água salgada e toda a cidade... Presente na água. Aqui eu voltei a aproveitar as notas do arpejo do acorde, tônica, terça e quinta, e depois algumas notas da escala de Fá maior. E dessa maneira eu consigo, né, passar pela harmonia da música com a linha de baixo e a linha de guitarra acontecendo simultaneamente. Gente, o grande barato dessa perspectiva, que é o que eu vim partilhar aqui com vocês, é que você consiga construir as suas linhas, né, de baixo e guitarra simultâneos quando estiver tocando, ao seu gosto, respeitando
a opinião musical, né, das pessoas com quem você está tocando, obviamente. Não dá para você forçar uma coisa que o pessoal não gostou, mas dá para você construir o seu caminho, a sua maneira de acompanhar. Eu, nesses quase 20 anos de música, eu tenho passado por muitos trabalhos com cantores e cantoras, e foi sempre tem até uns amigos que dizem: rapaz, você é o cara, o especialista dos cantores, né, dos canários, eles brincam dizendo isso. Mas eu acho que é porque existe essa maneira minha de acompanhar, que eu acho que é uma coisa muito preciosa no meu jeito de fazer música, que é muito particular, é bem o meu jeito, né? E não é que eu seja o cara que inventou isso, ou que só eu faça isso. Não, muita gente faz isso, e divinamente. Mas eu tenho a minha maneira de fazer. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você tiver atenção a isso, primeiro, pode te salvar numa situação em que você vai tocar e não tem outro instrumento harmônico, né? Como eu já passei por situações, eu passei uma situação, aliás, mais de uma vez, de tocar carnaval, tipo, obviamente não era num trio elétrico, mas era uma situação de carnaval, dias de carnaval, repertório de carnaval, e eu toquei com uma cantora, com um baterista incrível, que parece que tem 3 caras tocando, e um trombonista. E nós fizemos ali sabe, o frevo tocando, o axé tocando, outras coisas tocando, e se não fosse essa minha maneira de olhar pro acompanhamento, né, para as linhas de baixo e de guitarra simultâneas, eu não conseguiria resolver essa situação, né? Deixar a coisa mais gostosa de ouvir, né? Para quem estava ali, sobretudo para ser carnaval. Mas olha, eu vi aqui a hora, eu tenho 14 minutos com vocês ainda. O que eu vou fazer? Eu vou só falar aqui as últimas coisas, que eu vou falar sobre shot e baião e samba, mas tipo muito rapidamente, porque o grande objetivo eu alcancei aqui com essa minha ideia, que é mostrar para você como é possível você utilizar as linhas de baixo a seu favor, não deixando de tocar a linha da guitarra, né? Obviamente vai ficar, como vocês puderam conferir aqui, vai ficar diferente do que seria só a guitarra tocando até com a palheta, inclusive, mas vai te salvar. Mas eu vou fazer isso e depois vou abrir no finalzinho para você perguntar o que você quiser, se tiver alguma dúvida, e vou ler os comentários que eu não tive tempo de ler para não perder aqui o fio da meada. Mas desde já quero agradecer a presença de todas as pessoas que estão aqui e que já estiveram, tá certo? Então vamos lá. Eu vou falar aqui rapidamente sobre o baião e sobre o shot. Vou te dizer o seguinte: a mesma perspectiva do acompanhamento, do que a gente vinha falando até agora, do acompanhamento de linhas simultâneas de baixo e guitarra, só considerando que são outros acentos. Imagina, como eu disse já desde o início, eu gosto de pensar no que a seção rítmica está fazendo. Então, na minha cabeça, uma célula básica do baião está ali sempre, que é... Eu vou aqui fazer o seguinte, vou salvar, eu vou fazer aqui um loop dessa batida, tá bem? Pronto. E vou te mostrar como é que eu penso. Isso para mim é assim. Tu, tu, pá, tu, tu, pá, tu, tu, pá, tu, tu. Onde tu seria um bumbo e tá seria o agudo da caixa, enfim. Com variações, mas isso é basicamente a célula. E aí o que eu penso aqui, ó? O meu polegar vai fazer esse bumbo e o indicador médio anelar, ou só indicador e médio, vão fazer outra parte do acorde. Eu vou pegar aqui um Lá menor 7, certo? E vou fazer. Vou fazer com Lá menor 7 e Ré 7, tá bem? Para ficar bem parecido com a primeira informação, para facilitar na hora de você estudar. Veja só, comigo aqui, ó. Tu, tu. Mudei para o Ré 7. Voltei para o Lá menor, certo? Esse é o tempo dos acordes. Aí veja.
Então, o que eu quero te mostrar com isso? Mesma coisa, tônica, terça menor, quinta do Lá menor. E aqui, Ré 7, tônica e quinta. E você vai conseguir o seu baião. É engraçado, talvez alguém tenha sacado que tem uma hora que fica parecendo uma salsa, né? Sim, parece. Mas com essa célula dá para você tocar o seu baião numa boa. Olha só, eu fiz aquele loop só para especificar a questão de grave e agudo. Mas veja, sem loop tá você, a cantora, você, o saxofone, você e o que seja, você e você mesmo. Aí veja só, desculpa, 2, 3 e... E aí eu vou começar a mudar o baixo agora. Certo? Vou mudar mais um pouquinho. Sempre utilizando tônica, terça menor, quinta, e no caso do Ré, só tônica e quinta. Ah, mas se fossem outros acordes, se fosse meio diminuto, aí eu vou usar esse exemplo com shot. Não tem problema, só considera que no caso do meio diminuto, além de se preocupar com a terça, que é menor, você tem que se preocupar com a quinta, que é diminuta. Vou pegar um exemplo de um shot em Ré menor, certo? Já tinha falado sobre o shot aí no meu Instagram, você pode ver lá no feed. Eu penso na batida do shot assim. Desculpa. Tchá tchá tum, tchá tum, 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 tchá tchá tum, tchá, e mudando o baixo. Eu tô pensando numa rítmica, por exemplo, da zabumba assim. Ou poderia ser. Certo? E aí a guitarra vai fazer. Simplifiquei para minha mão ficar trabalhando na parte da guitarra só uma vez, certo? Tchá, 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 e o baixo vai ficar. Pronto. Agora, a harmonia que eu vou tocar tem Ré menor com sétima, Mi meio diminuto e Lá com sétima. E o movimento do baixo vai ficar esse aqui, ó. Eu estou fazendo tônica, quinta, tônica, quinta, tônica. Aí venho para o Mi meio diminuto, que fica tônica, quinta diminuta, para ir para o Lá com sétima, onde eu toco tônica, quinta, tônica, uma oitava acima e volto para o Ré menor. Bem devagar para você fazer comigo. Certo? Agora, imagina, eu vou aqui, só para concluir, eu vou usar uma outra parte, né, uma outra harmonia dentro dessa, do que seria uma parte B, que é muito comum. Imagina que a música está em Ré menor, depois ela modula. Dó, Fá, Si bemol, Mi meio diminuto, Lá 7 e Ré menor. De novo, Ré 7, Sol menor, Dó, certo? E aí, olha como é que eu posso fazer a linha do baixo pensando. Eu sei que a música está em Ré menor, sei que eu posso utilizar as notas de Ré menor natural, ou de Ré menor melódico, ou harmônico, ao meu gosto, independentemente da regra. E posso pensar simplesmente também em Fá maior, que é o relativo. Então eu vou usar aqui as notas, nada pensado, eu vou simplesmente tocar, para você ver que você também pode fazer escolhas e criar a sua linha de baixo e guitarra simultâneo, certo? Desculpa.
Eu usei aqui sétima maior, nesse acorde que não tinha. Eu usei aqui umas notas de passagem, né, uns cromatismos. Mas era só para finalizar aqui essa aula e mostrar para você um exemplo com um pouco mais de informações. A gente combinou fazer as aulas no espaço de uma live de 1 hora, para aproveitar da melhor maneira possível, e eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado, tenha chegado bem daqui a você, com todo carinho, com todo amor, que é como eu faço o meu trabalho, que é como eu olho para a música, que é como eu faço tudo na minha vida. E é nisso que eu acredito, na música do bem. Eu acredito que você vem até aqui, participa do que eu estiver propondo, do que as pessoas, minhas pessoas estiverem propondo, seja música, seja aula, e você vai sair mais feliz do que quando você chegou. Como eu disse, eu vou abrir esse espaço aqui para perguntas, você que ainda está na live, se tiver alguma pergunta para fazer. Eu voltei aqui para o início dos comentários, pedi para você usar fone, porque você pode perceber melhor os detalhes aqui, tanto do loop quanto dos efeitos, enfim. Queria agradecer ao Gabriel, que está aqui, a Magda Magalhães, não sei se ainda está, mas esteve. Que bom que você gostou, um beijo grande. A Suzana, o Caio, o Macário, Kleber Moreira, que eu tenho falado com ele, a Ariana, o Mestre Porto, o Felipe Bastos, o Rogério Madureira, que a gente está estudando junto, uma grande figura, pessoa massa, Breno Lira, que vai estar aqui na programação também, o Irã, o Lívio, caramba, tem tanta gente boa aqui, Yasmin estava aqui, Luciano Araújo, Tiago Moraes, o Bruno Boaro, grande compositor também, grande músico, a Joana, Silvia, Samuel, Scarlett, enfim, gente pra caramba, que bom. Fico feliz com a participação de todas as pessoas. E vou aqui agora, Sami Tari, que estava aqui, meu Deus, é um grande mestre também. Vamos ver aqui, espero ter conseguido mencionar todos e todas. Massa, Breno, brigadão, Rogério. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Massa, Lívia, obrigado também, meu irmão. O Gleidson esteve aqui, o Ítalo, o Sérgio, a Bruna Hetzel, teve uma galera, que massa. Carol Mello, que bom, gente. Olha, deixa só eu ver aqui quanto tempo ainda tenho 3 minutinhos. Seguinte, sobre essa... Ó, Kleber tá aqui ainda, que massa, brigadão, meu irmão. Puxa, vou fazer o seguinte, não sei se vai dar tempo, eu vou tentar tocar uma música aqui. Eu fiz um áudiozinho de uma música minha, vou tentar tocar aqui para encerrar a live para vocês, mas olha, amanhã a gente dá continuidade ao Nordeste Guitar Classes, às 11 horas, neste Instagram. Vou tentar tocar essa música aqui para vocês, para a gente fazer uma coisa bacana, né, para terminar. E um cheiro no coração de todas as pessoas que aqui estiveram. Vou tocar aqui uma música minha chamada Maio. É um áudio que eu criei aqui no tablet. Espero que funcione, espero que dê certo. Beijo para vocês. Ei, o iPad agora está otimizando o desempenho. Mas, homem, acho que não vai dar tempo, não. Que sacanagem. Enfim. Não vai ser dessa, não, galera. Desculpa, o iPad não colaborou. Mas muito obrigado. Falar um pouco do geral. Então, vou falar então sobre o evento. Hoje, essa live aqui sobre guitarra de acompanhamento, né? Linhas de baixo e guitarra simultâneas. Amanhã, o Gleidson Frota vai falar sobre harmonia em bloco, né? Que é voltado para a perspectiva de chord melody. Na quarta, o Lívio... eu preciso ver todos os temas. Mas vocês acompanham aí no feed. Daqui a pouco a gente vai soltar já a publicação de amanhã. E fiquem atentos e atentas que... vai ter muita coisa boa. Os caras são grandes professores. Essa live de hoje, propositalmente, é um conteúdo mais simples, mais acessível. Mas à medida que os dias forem passando, a gente vai soltando umas coisas aí bem cabulosas que vale a pena. Vou estar com minha guitarra tentando aqui aprender com os meninos e recomendo que vocês façam o mesmo. Vai ser muito, muito bom. Tá bem? Um grande abraço. Fiquem bem, fiquem felizes e força que logo, logo as coisas vão melhorar. Cheiro no coração.